Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Peço que se inscreva no YouTube e compartilhe o máximo que puder. Hoje nós gostaríamos de fazer um agradecimento todo especial ao Salles, do canal Meu Mundo Digital. Quando tínhamos apenas 500 inscritos, ele descobriu a nossa existência e pediu aos seguidores dele que também passasse por aqui e nos fizesse uma visita. Deu certo? Hoje é o primeiro programa depois que atingimos os 160 mil inscritos. E ao Salles, que deu um pontapé inicial, o nosso mais profundo agradecimento, e aproveito para pedir a vocês que façam exatamente como ele fez naquela época. Que vocês, se puderem, deem uma passadinha lá no canal dele, que é o Meu Mundo Digital, e compartilhe, porque também é muito legal. Ok? Muito obrigado novamente ao Salles do Meu Mundo Digital. Conversando com uma importante fonte internacional neste fim de semana, ela me perguntou como o presidente eleito poderia assumir o Palácio do Planalto, sendo que cumpriu pena e foi condenado em 3 instâncias em um processo que durou mais de 6 anos. Eu respondi que os ministros da Suprema Corte entenderam que o caso foi julgado em endereço errado e por isso deveria ser anulado e retornado ao ponto de partida. Então ela insistiu, mas os crimes aconteceram, as provas foram apresentadas e comprovadas, elas existiram e ainda existem, não são uma obra de ficção, elas estão lá, com denúncias, comprovações e delações. Eu disse sim. Mas por causa do tempo, o processo não será recomeçado, principalmente pela idade do réu, e todos os crimes deverão ser prescritos. E essa fonte retrucou mais uma vez, dizendo: se o réu está velho demais para ser julgado e condenado, ele também deveria ser considerado velho demais para assumir a presidência de um país como o Brasil. Ele deveria ser julgado com rapidez e, se confirmada a condenação, cumpriria a pena ou não, por causa da idade, mas aí a questão do cumprimento seria uma outra coisa. O fato é que ele estaria condenado e não poderia mais assumir a presidência da República. Eu encerrei a conversa dizendo que as provas apresentadas independem de endereço. Elas aconteceram, sim, todos sabem e viram durante os 6 anos que durou a Operação Lava Jato. Se o réu concorreu, é porque havia interesse de alguma forma para que isso acontecesse. Essa fonte foi embora me deixando extremamente envergonhado, pois antes de sair, ainda me fez uma última pergunta que eu não soube responder. Como os juízes da Suprema Corte, que tiveram acesso aos autos em profundidade, ainda receberam e cumprimentaram o agora eleito como se ele nunca tivesse sido parte do processo que eles acompanharam do começo ao fim? Não sei, respondi. É difícil de responder. Mas o interesse na anulação das condenações de Lula resultou, na tarde desta segunda-feira, dia 12, na diplomação dos eleitos, presidente e vice. E na manhã do mesmo dia, o senador Flávio Dino, indicado por Lula para ser o ministro da Justiça, concedeu uma entrevista a um site de notícias dizendo que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, não serão concedidas anistias pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que todas as investigações em curso no país serão mantidas. Ele ressaltou que isso inclui também o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Dino disse que, abre aspas, os crimes já cometidos, portanto, antes de 1º de janeiro, mas que não estarão prescritos e por não estarem prescritos, não há no mundo cósmico e nem no mundo jurídico uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. Isso não existe, fecha aspas. Palavras do futuro ministro da Justiça. Ou seja, vai começar uma temporada de caça às bruxas. Isso já era esperado e sabido que o governo eleito não daria paz às autoridades do Planalto, pois dentro de uma estratégia de longevidade de poder, tirar de circulação um campeão de votos como é o atual presidente é prioridade máxima. Se Bolsonaro for condenado mesmo pelos crimes que continuarão a ser investigados, como foi dito pelo futuro ministro da Justiça,
ele poderá pegar quase que prisão perpétua e ainda ter os direitos políticos cassados, o que o impediria automaticamente de disputar as eleições de 2026 e até a de 2030. Bolsonaro, dependendo do que for compreendido como crime, nessa caçada desenfreada, poderá mofar na cadeia. Por essa e outras razões, é que estamos presenciando nessa reta final uma verdadeira guerra entre os poderes, o que está vigente e o que aspira uma ascensão. Bolsonaro passa agora a lutar pela própria liberdade. Depois de um longo período no silêncio, ele voltou a falar com o público, primeiro na sexta-feira e depois no domingo. Nas duas ocasiões, ele se dirigiu diretamente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. No pronunciamento de sexta-feira, ele mandou um recado importante que animou os manifestantes. No de domingo, a mensagem foi enigmática, mas muita gente garantiu que estava bem clara. O presidente se apresentou ao lado dos dragões da independência, tipicamente fardados, como em qualquer cerimônia oficial no Planalto. Houve até toque de corneta. Os presentes assimilaram a cena ao registro histórico de Pedro Américo, que retrata o grito da liberdade dado por Dom Pedro I nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, cercado pelos mesmos dragões da instituição. Entendemos isso como um sinal verdadeiro de que a luta ainda não terminou e que, se fosse para acontecer do jeito que a esquerda deseja, Bolsonaro já teria feito pronunciamentos de conformidade com o resultado das urnas. Mas não é isso que está acontecendo. Faltando cerca de 2 semanas para a posse, ainda mais com as declarações do futuro ministro da Justiça. De agora em diante, poderemos ver um Bolsonaro mais determinado, mais agressivo, partindo para a reta final em um tudo ou nada que, se perder, poderá lhe sair muito caro. Portanto, o que ele tiver de fazer, conheceremos em poucos dias. As tribos indígenas também chegaram no limite da paciência e, depois de um encontro no Alvorada, mandaram um recado sério para a população brasileira. Povo brasileiro, nós deixamos nossa mensagem, deixamos nosso recado, e nada foi feito. E agora, nós vamos partir para o embate. Tudo ou nada. Vocês brasileiros patriotas, se realmente são patriotas mesmo, agora estaremos no comando. E venha junto conosco. Por causa que agora vamos para poder resolver toda essa angústia do povo brasileiro. E agora a guerra está declarada. Os índios não querem cachimbo da paz, não estão blefando e se vestem com pinturas de guerra. A Constituição proíbe qualquer um de encostar o dedo em um índio. Em confronto direto com a Polícia Federal, única que deve lidar com as tribos, as imagens e informações, com toda certeza, correriam o mundo imediatamente, e isso seria péssimo para a esquerda. O mercado financeiro também está assustado. Nesta segunda-feira, dia de diplomação, circulou a conversa de que o governo eleito pretende revogar a lei das estatais via medida provisória. Isso alterou o ânimo do mercado. A falta de resistência parlamentar à eventual revogação trouxe pessimismo. Por volta de 2 da tarde, o índice Bovespa recuou 2,57% a 104.759 pontos. Já o dólar disparou nas alturas, chegando a R$ 5,33. O objetivo da revogação, segundo informações, seria o de facilitar a nomeação do coordenador do governo de transição, Aloysio Mercadante, à presidência da Petrobras. A eventual gestão dele é vedada pela lei das estatais, que exige a nomeação de um quadro técnico com experiência no mercado de petróleo para comandar a petrolífera e evitar interferência política e casos de corrupção na estatal. E por falar em Aloysio Mercadante, ele passou um constrangimento danado em Portugal quando teria tentado furar a fila de passageiros no aeroporto da capital. Como é que você viaja? Que dinheiro?
Joga tudo, ladrão! Chega no final da fila, você vê melhor que ninguém, não. Aqui não. Enquanto isso, as manifestações foram bem significativas neste fim de semana por várias partes do país. Em Belo Horizonte, a Avenida Rajagabalha ficou lotada de manifestantes, justamente em uma capital onde o candidato do PT teria recebido o maior número de votos. E ninguém dos que votaram no partido de esquerda compareceu às ruas para o contrapeso. Estamos, sim, prestes a conhecer toda a verdade dos fatos. Os próximos dias serão reveladores e mal podemos esperar para ver no que vai dar. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no YouTube e compartilhar o máximo que puder. Um forte abraço e até a próxima.